Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 19 de abril de 2018, uma quinta-feira, ok? Eu tenho o prazer aqui de mostrar, pessoal, nós temos exatamente 5 mil inscritos no canal, né? E eu fico muito feliz, agradeço aí a todos. Nós começamos em setembro com 0 inscritos, não existia o canal. Então a gente tem 7 meses aí de trabalho, 5 mil inscritos, onde 40% desses inscritos assistem diariamente o programa. É uma honra e seguimos assim. E peço que você compartilhe aí com seus amigos que investem em bolsa, nas suas redes sociais, o radar, o Na Mira do Trader, o cenário em vídeo, para que chegue no maior número de pessoas possível, ok? E amanhã eu farei 10 estudos pedidos do YouTube em comemoração a esses 5 mil inscritos. Semana passada eu já tinha feito o cenário em vídeo, homenageando o pessoal que nos segue. Quem quiser receber o cenário em texto, pessoal, que é um informe que eu faço todos os dias de manhã, mais ou menos no horário da abertura da bolsa, é só entrar no nosso site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, já recebe a partir do dia seguinte, ok? Criptomoedas na tela. Hoje um dia de alta, na esteira de ontem, né? Vamos colocar os gráficos aí. Colocar o Bitcoin. Então o Bitcoin, ele tende, pessoal, a buscar os 9 mil dólares, né? Ele tá, mesmo que seja no ritmo aqui devagar e sempre, ele opera acima deste fundo. Somente a perda de 7.800 colocaria ele num território negativo. Como ele está acima das médias, eu acho que ele pode buscar 9 mil dólares por 2 motivos. Primeiro, porque provavelmente ele encontraria essa LTB de médio prazo, e também porque seria um objetivo de uma possível formação de fundo duplo. Aqui até a região de 9.180 dólares aqui seria admissível. Então ele segue nesse ritmo. Falando do Ethereum, ele fez também um fundo duplo com alvo mínimo aqui nesta LTB, ele alcançou, trabalha acima das médias, acima da LTB ele tem esta LTA como resistência, a banda de Bollinger superior está aqui, mas ele poderia chegar até 590 dólares, que seria este topo, se continuar esse ritmo. Mas lembrando que ele vai ter uma forte barreira aqui na LTA, que guiou os negócios desde setembro do ano passado, quando ele perdeu, acelerou, veio nessa região de suporte e agora fazendo um movimento contrário de inflexão. Vamos ver até que ponto ela é sustentável. O Ripple está indo no embalo também. Acima de 66 ele vai seguindo em alta. Tinha uma resistência aqui também em 69 centavos de dólar, ele rompeu. E nesse ritmo ele pode buscar 90 centavos de dólar. O Bitcoin Cash ontem decolou e hoje idem. Acima dessa região de 764, ele mostra muita força. Então é o teste dessa formação do fundo, o teste da LTB era o caminho mais provável aqui. Então agora é o desafio, né? É se manter acima da LTB, e aí ele teria condições de buscar talvez aí 1.070, 1.100 dólares, se eles continuarem nessa toada. Como estão longe das médias, cenário de diferente acontecer, tem essa possibilidade. Este cenário é factível. Ok, vamos dar uma olhada aqui como é que as bolsas da Europa fecharam. Sem direção única. Fechamento na Ásia foi positivo. Na Europa, FTSE em Londres 0,16 de alta, Alemanha 0,19 de baixa, França 0,21 de baixa, de alta. Fala de Xangai. A bolsa de Xangai, a China tem movimentado muito o noticiário nessa guerra comercial com os Estados Unidos. Saiu o PIB essa semana, dados sobre moradia, que foi o que impulsionou as commodities, né? Houve um crescimento acima do esperado. Ontem eu comentei com vocês que hoje nós teríamos um pregão de alta na China. Hoje, essa madrugada, né? Porque o sinal de ontem era muito forte, né? Ela veio numa região de fundo, fez um rompimento falso, fechou perto da máxima com longa sombra superior.
Tinha esse outro suporte aqui também, o fechamento foi sobre ele, um pouco acima. E hoje normal, um pregão de alta, seguindo o sinal de ontem. Agora hoje já é uma incógnita, né? Porque as bolsas americanas estão em baixa, então a gente pode ver uma sessão negativa lá em Xangai novamente. Salvo alguma coisa específica que saia lá, que impulsione o movimento até a média em 1 ou 2 pregões. Ok? A seguir, falaremos das bolsas norte-americanas, do petróleo e do EWZ. Então vamos lá. Então o Dow Jones aí na tela. Ontem eu comentava com vocês que eu acreditava muito numa quinta-feira de baixa moderada. Cá estamos, uma quinta-feira de baixa moderada. Por quê? Houve um fechamento de gap. O candle de ontem era um candle que sugeria uma inflexão. O que é importante? Tem essa região aqui deste topo. A máxima é 24.622. O mercado tocou e deixou sombra inferior. Então eu acho que esse ponto é o ponto-chave, cuja perda firme pode trazer o mercado a 24.400. Eu acho que esse cenário vai ocorrer entre amanhã e segunda-feira. Eu acho que esse topo ele vai ser testado de novo, ele vai ser perdido e vai projetar o teste da média em 24.400. É essa leitura que eu tenho. O índice Nasdaq Composite, a bolsa de tecnologia norte-americana, não fechou o gap, mas deixou um candle também de topo. É um spinning top. É um candle que tem sombra superior e inferior equidistantes e um corpo de pequenas proporções. A gente pode considerar esse conjunto de candles como uma estrela da noite, porque tem gap entre os corpos. Isso me faz crer no fechamento deste gap no teste da média em 1 ou 2 pregões. Então, projeto uma sexta-feira baixista para as bolsas americanas. A gente tem a mesma configuração de estrela da noite no índice S&P, as 500 maiores empresas norte-americanas, né? Este gap já foi inclusive fechado, né? Este gap foi fechado já anteontem e este outro gap, no caso de alta, fechado hoje. Também projeto talvez mais 1%, 1,5% de baixa em 1 ou 2 pregões para testar a média aqui dentro do movimento corretivo depois de uma alta mais forte. Então projeto uma cesta de baixa para as bolsas americanas. O Crude Oil WTI, que é o petróleo negociado em Nova York, ele começou o pregão em forte alta, chegou a subir quase 2%. Este candle, pessoal, é um candle de topo. É uma típica estrela cadente. Fechou em queda, 58 centavos de dólar, 0,84%. É um candle de forte sinal baixista. Então eu aposto numa correção para o petróleo. O primeiro suporte 6773, que é esse topo, mas eu acho que ele vem pelo menos aqui, ó, neste outro topo em 6663. Então tem algum espaço para o petróleo cair em 1 ou 2 pregões. E falando do DWZ, que é a ETF brasileira negociada aí em Nova York, é como se fosse o BOVA11. A gente desenhou aqui uma espécie de canal, né, para ela. Ela caiu 0,55 hoje. Ainda está dentro desse desenho do canal, sem muitas mudanças. Sendo objetivo e claro, eu acho que esse gap vai ser fechado em 42,82 ou amanhã ou na segunda-feira. Ok? E acho que o mercado volta nessa LTA aqui que nós traçamos. Porque é um canal de baixa, né? O mercado está pendurado na média, então esse seria o cenário mais provável. Ok? Então, criptos, DAX, Xangai, bolsas americanas, petróleo e EWZ. Falamos aí de 11 ativos. Vamos agora concentrar no mercado doméstico, Ibov aí na tela. Hoje um dia lateral. Se a gente pegar o fechamento de sexta-feira passada,
foi 84,334. Agora está 85,824. Então, a gente está com quase 2% de alta na semana, né? A semana começou caindo, veio numa região de suporte na região de 82.800, respeitou. Só que nós tivemos uma alta, mas essa alta não foi suficiente para quebrar essa barreira de 86 mil pontos. O mercado tentou ontem, tentou hoje, o volume foi menor, ontem foi vencimento de índice. Isso daqui não muda muito a leitura que a gente tem de um mercado mais lateralizado, né? Ele está entre 82.800 e 86.200, tem um spread aí de 3.400 pontos, mas a maior parte do tempo ele trabalha entre 86 e 84, então é um mercado complexo. Se a gente colocar um intraday aqui para o Ibovespa, que eu acho válido, a gente vê como está a lateral, né, desde o dia 16 de março. O mercado fez uma correção até a média, como a gente comentou ontem. Somente a perda deste ponto aqui da mínima de hoje, em 85.200, faria um pivô de baixa e traria o mercado para baixo amanhã. Então, veremos, né? Olhando pelo BOVA11, que já fechou também como Ibovespa, a mesma coisa. Ele fez um pullback na linha de cima do triângulo, rompeu para baixo, rompeu para cima, não define. As médias estão cruzadas para cima, mas há 3 pregões atrás estavam cruzadas para baixo. Eu acho que esse gap aqui não fica aberto, então acho que a gente vai ter uma correção, mesmo que depois retome a alta. Ok? Falar um pouco do índice futuro, eu vou dar uma olhada no índice futuro e no dólar. Aí depois eu volto para ver como é que eles fecharam, tá? Então falar do dólar aqui, o K18, o WDOK18, um pregão de alta, né? Ele testou essa região de 3.382 na sessão de ontem, hoje se aproximou. Essa sombra superior sugere que o dólar pode passar por um pregão lateral amanhã ou até em leve correção. Ok, eu acredito num teste aqui de 3.370 e 500 na média de 21 ou até desta LTA. Eu particularmente acredito, né? O dólar, essa figura, nós temos um possível topo duplo aqui com o eixo aqui, né? Existia um gap, ele foi fechado hoje, né? Então veremos amanhã o que o dólar vai fazer. Então esse famoso dia depois de amanhã, que é o dia após o vencimento do índice, o mercado ficou de lado, então o dia depois de amanhã não quer dizer nada. Então amanhã veremos os reflexos do vencimento do índice da quarta, porque hoje um candle pequeno, mas com bom volume, no caso do índice futuro, mas sem definição também. Vai ser um pregão que os vendidos vão ganhar um pouquinho, porque o ajuste de ontem foi 86.466. Hoje o ajuste vai ser uns 86.420. É um ganho simbólico, mas é um ganho por parte dos vendedores. E é isso, ele tentou romper a cunha novamente hoje, não conseguiu, está fechando exatamente em cima da linha. Vamos ver como é que ele fecha. Eu apostaria no fechamento em 86.350 pontos. Vamos dar uma olhadinha no final do pregão como é que vai estar lá. Um candle pequeno que não diz praticamente nada, né? É uma região que foi resistência várias vezes anteriormente. Vale a pena citar que ele tinha sinalizado um topo duplo. O eixo do topo duplo 86.010 chegou a romper, mas aí o mercado negou esse rompimento, rompeu aqui no candle seguinte, o índice negou o rompimento. Então, um mercado completamente lateral que não nos diz muita coisa. Falando dos destaques do pregão de hoje, eu vou falar de Amar 3, ok? Que está caindo forte, né? É uma ação que todo mundo está de olho, mas ela não para de cair, ok? E eu vou falar de EZTEC, que é uma ação que muita gente
pediu também. É uma das ações que foram pedidas várias vezes aí, então eu vou colocar como destaque. Na ordem cronológica ainda demoraria um pouco. Pessoal, quando a gente fala aquela história do rompimento falso, né? Veja aqui, existiu uma LTB, a Mar 3 rompeu, voltou. Rompeu, voltou com uma shooting star. Isso projeta a ação sempre no suporte imediato, então 5,97 era alvo para ela. Hoje ela chegou a bater 6,1, está vendida. A média não está tão distante, venda dominante na ação. Então a tendência é que nesse momento ela siga em baixa, talvez. O próprio 5,97 não foi testado, mas essa região aqui, por exemplo, entre 5,74 e 5,76 é para cá que deve vir a Mar 3. A queda de hoje foi com volume, então isso significa que provavelmente ela não vai sustentar nesse suporte. Ela tem um pivô de baixa também. Ela rompeu o pivô ao violar 6,35 e assim deve seguir. E a EZTEC, que é uma das ações com melhores fundamentos do setor de construção, segue em queda também. Ela veio em uma região de suporte, repicou, mas essa barra de hoje nega esse repique e sinaliza um possível rompimento do fundo aqui aos 20,50. Ela tem um suporte logo abaixo a 20,32, mas eu acho que a EZTEC vai fechar esse gap aqui na região de 19,50. É a minha visão para ela. Ok? Agora vamos falar dos pedidos do YouTube. Falar aqui de Odontoprev. O pessoal pediu. ODPV3. Odontoprev está desenvolvendo um ombro cabeça-ombro. Quando a ação tem esse tipo de movimentação corretiva baseada em figura, é sempre interessante marcar os pontos aqui. Então 14,57 é um ponto importante. Nós marcamos. Ok? E, por exemplo, se eu tivesse uma venda nela, com rompimento de baixo para cima desta região de suporte, eu encerraria a minha venda. Dá para arriscar uma compra? Talvez sim, com stop abaixo de 14,57. É uma hipótese. Ok? Odontoprev aí no caso. Nós temos Goal 4. Foi pedido do YouTube também. Hoje foi um cenário misto para o setor, né? Se a gente observar aqui, o Zimina subiu 3,25, Gerdau caiu 1,21, CSN subiu 0,54, o minério subiu forte, quase 5% na China. O que a gente percebe? É uma região de resistência. O ponto que gerou a correção foi 8,43. Quem diria, né, pessoal? Goal 4 negociava na Bacia das Almas no começo de 2016, né? Chegou a negociar aqui abaixo de R$1. A ação, quando negocia abaixo de R$1, ela fica ameaçada. Ela é considerada uma penny stock. Então, é o caso de Brasil Brokers no momento. Esse sinal, pessoal, é um sinal de topo. Ele se chama nuvem negra ou tempestade à vista, né? O mercado trabalha, abre forte, trabalha aqui em cima e fecha mais ou menos na metade do que no anterior. Sugere um teste da média a 7,50 nos próximos dias. Nem que a baixa não comece amanhã, mas sugere isso no curto prazo. Ok? Então falamos aí de Odontoprev, Goal. Aí o pessoal pediu Rapt 4. Que é a Randon. A ação está aqui fazendo um movimento entre 8,50 e 8,85. Fica muito fácil falar, para o lado que romper você opera. É uma banda muito
estreita. Se eu tivesse ação, eu manteria. Muitas ações corrigiram, ela se manteve. Tem um esboço de um ombro, cabeça a ombro aqui, mas não acho, sinceramente, que vai ser acionado. Ela sinalizou um fundo duplo aqui. Eu acho que ela tende a fazer um movimento de alta naquele ritmo devagar e sempre. Entre solavancos e pregões altistas, eu acho que ela tende a ir subindo aí pouco a pouco. Né? É o desenho assim que eu vejo para o ativo. O pessoal pediu Elbor HBOR 4. HBOR 3, né? Que é co-irmã da JHSF, que está um pouco mais forte agora depois do balanço. Pessoal, Elbor é aquele tipo de ação que está jogada ali, é uma ação com bons fundamentos, mas o setor não tem demonstrado uma recuperação tão pujante. O volume está abaixo da média, isso não é bom, mas é um volume razoável ainda. Não tem nenhum sinal, por exemplo, animador, por exemplo, como tem o JHSF. Então, Elbor está ali sem um sinal claro. Talvez não tenha aquele motivo, entre aspas, para cair, mas ela não tem um driver, talvez, para subir nesse momento. Diferente, por exemplo, de JHSF, que tem um fundo duplo, um possível W aqui, com projeção em R$2, aí já tem um gráfico um pouco mais claro, mas tem um volume muito baixo também. Ok? O outro pedido do YouTube foi a Embraer. Embraer, pessoal, desde que ela fez essa movimentação de correção no 19,61, nós comentávamos que provavelmente ela voltaria aqui para a região de 23, ela o fez, e ela tem trabalhado com essa linha de tendência de alta como referência. Eu vou tirar esse quadrante aqui para ficar um gráfico mais claro. Então ela está inclinada para cima, só que novamente ela não sustentou acima de 22,91, tão pouco de 23,38, que é esse ponto aqui. Então, a gente pode considerar praticamente um rompimento falso duplo. Se eu tivesse ação nesse momento, eu venderia. Sendo bem sincero, e colocaria o lucro no bolso. Ela tem um gap aqui para fechar em 20,94. Hoje ela veio... o gap, na verdade, é 22,40. Hoje ela veio a 22,43, não fechou. Então eu não duvidaria, por exemplo, de Embraer nesta linha aqui de novo. Então eu colocaria o lucro no bolso. Aí na linha pode ser uma compra novamente. Ok? Aí falar dos ativos fixos aqui. Petro 4 na tela. Hoje o petróleo devolveu, como a gente viu, uma alta pujante do início do pregão e fechou em queda. A Petrobras não arrefeceu. Esse negócio do julgamento aí pelo STF do Maluf parece que deu uma animada no mercado no final do pregão. Mas assim, o minério de ferro fechou em alta, o petróleo vem de um movimento de alta também, enfim. Mas assim, se amanhã o petróleo cair, eu não acho que a Petro sustente, pelo menos sem testar a região de 22 aqui. Eu acho que ela testa e poderia vir no 21,50 para testar a média de 5 essa LTB. Agora, enquanto ela estiver acima aqui, pessoal, de 21,85, de 21,90, 21,94, que foi a mínima de hoje, ela segue subindo. Hoje ela veio como projetado na região de 22,20, chegou a passar, mas não fechou. E acima de 22,20 ela tem a máxima do ano aqui, entre 22,59 e 22,63. Ok? Eu coloquei a Vale aqui, mas acabou saindo a ADR. Vamos fazer Vale 3. Então, Vale 3 aí na tela, a Vale segue em alta, né? Minério, os metais corrigiram um pouco, cobre, alumínio, mas o minério subiu muito, ela acaba precificando, é um reflexo, né? A Vale é muito simples, quem está comprado, stop abaixo de 47,15, enquanto acima ela vai subindo, vai escalando ali, subindo a ladeira. Muitas vezes ela se distancia muito da média e quando cai, cai de uma vez. É bem bom para quem opera opções ou para quem gosta de trabalhar vendido, também trabalha short, quando ela tem um sinal. Inclusive abaixo de 47,15, principalmente se for em fechamento, ela teria um bom espaço aí para ceder. Ok? Aí Bradesco, um pregão totalmente lateral, os bancos têm um peso muito forte no índice
Então o Bradesco refletiu bem o que aconteceu hoje no Ibovespa, né? Uma alta ontem até a média, hoje testou a média de novo. Então eu diria para vocês que se a máxima de ontem for rompida, ele pode esticar aqui nos 34,94. Talvez até 35,50 numa primeira batida, mas se começar a ceder, ele volta aos 34, onde ele vai ter um ponto-chave. Então é isso, é dessa forma que eu vejo. A gente pode, inclusive... Acho que vale a pena atualizar os pontos aqui, né? Eu acho que vale a pena a gente colocar o 33,26 aqui como um ponto importante. Vejam aquele princípio da inversão de polaridade, né? 33,26 é praticamente a mesma região por centavos que foi resistência aqui no mês de outubro, né? A máxima ali foi 33,18. E o mercado fez fundo justamente nessa região, né? Após a forte queda de curto prazo em 3 pregões, ele subiu e respeitou uma região que está na memória dos investidores. Então aquele famoso dia de confirmação que seria hoje, pessoal, não se aplica, porque o mercado resolveu ficar de lado de forma tímida, apesar do forte volume no índice futuro. Falando em índice futuro, talvez seja interessante comentar o seguinte, aqui a gente fala muito da posição dos estrangeiros no índice, né? No dia do vencimento. Eu poucas vezes vi uma movimentação tão forte assim no dia do vencimento. Simplesmente eles amanheceram ontem vendidos em 30.012 contratos e ontem eles aumentaram esse saldo de venda para 50.198. Né? Eles aumentaram substancialmente, né? Então, quase 70% de aumento. Então isso é relevante, é importante, vale a pena ficar atento. No caso de Itaú Unibanco, a gente tem um padrão de alargamento. Ontem esse padrão quase foi rompido, mas Itubi voltou. Aí fez uma sessão de baixa hoje. Este ponto, que é o último topo, é bem importante, 51,70. E esse candle é um candle de baixa, eu acredito na continuidade de uma queda arrastada para Itubi. Ok? Vamos marcar essa região de fundo aqui também. Então é 49,44. Né, os bancos, uma movimentação tão complexa e enigmática quanto o próprio Ibovespa, né? Correto? E por fim, BBAS3. Banco do Brasil, eu vou deixar essa linha um pouco mais tênue aqui. Não tem sentido ela ficar tão em destaque. Ele veio de uma correção forte, né? Se você pegar, por exemplo, o pico foi a 44,21, né? Se você pegar a mínima do dia 16 em Bradesco, pessoal, que foi 36,30, dividir por 44,21, fazer uma conta rápida de cabeça, caiu 18%. Do topo até este fundo aqui que foi formado com esse arame. O dia que o arame foi formado, o volume foi baixo, então não me passa confiança. Então eu vejo o Banco do Brasil fazendo topos e fundos descendentes ainda. Né? Ele tinha um alvo que nós projetamos em 37, mas eu acho que o 37 vai ser testado, perdido, e ele vai continuar uma trajetória descendente. Essa é a minha visão para o curto prazo. Ok? Pessoal, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo, por gentileza, para que o nosso trabalho seja difundido e utilizar a área de comentários para participar, colocar coisas pertinentes e pedidos de estudos. Para quem quiser assinar o Informe Cenário, entra no site, nome e e-mail já recebe a partir do dia seguinte. Eu prometi dar uma olhada aqui no índice futuro para ver como é que está no final. Eu errei, eu falei que ia estar 86,350. Na verdade, ele foi um pouquinho para cima, em vez de descer um pouco, mas não vai mudar muito, o ajuste foi levemente
favorável ali aos vendidos, uns 30, 40 pontos por aí, eu acredito. E vamos ver amanhã como é que ele se comporta. Ok? Então, eu agradeço mais uma vez, desejo muita saúde e paz a todos, sucesso nas operações, que o nosso trabalho seja útil e agregador para a sua formação como investidor. Ok? Valeu, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, no Radar de sexta-feira. Vamos ver como é que fecha o benchmark, né, o Ibovespa, as ações que a gente gosta, que acompanha e aquelas que vocês pedem e que eu estudo com muito prazer. Um forte abraço mais uma vez. Valeu!